teste. Este tem. Levantou. Está ligado? Tá. Como vê? Só levanta um pouquinho a câmera. Está. Não. Ok. Estou a tentar ligar com ele, mas não. Mas aqui tem? Ok, para mandar o Zoom. Não precisa telefone. O link está aqui. Prezada comunidade, os poucos que aqui estamos na igreja, a equipe de celebração e música, e você que nos acompanha por meio da internet. Nós queremos nos colocar diante de Deus, fazer da sua casa a igreja, ela assim foi nominada pelos bispos no Concílio Vaticano II, a família é a igreja doméstica.
Então, a sua igreja, onde você agora se encontra para rezar e celebrar desta forma, como nos é possível nesta manhã de domingo. E nós iniciamos a nossa celebração nos assinalando com o sinal da nossa fé, recebido no batismo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós queremos nos colocar diante de Deus, pedindo perdão inicialmente dos nossos pecados, das nossas falhas, para que a gente possa participar com mais proveito e dignidade desta Eucaristia. Cantemos. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. A nossa vida de pecado e dor, enche-nos do Espírito de amor. Cristo, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. A nossa vida de pecado e dor, enche-nos do Espírito de amor. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor, enche-nos do Espírito de amor. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Ele tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus com o canto do Glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra.
terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Oremos. Celebre essa Santa Missa por cada membro de nossa comunidade impossibilitado de participar aqui na Igreja da Santa Missa, você que reza conosco, nas suas intenções, por aqueles que estão enfermos, que estão passando necessidade, para que Deus os console, os conforte, os abençoe. Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora por se ver restituído à glória de adoção divina, aguarde o dia da ressurreição na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora ouvir as leituras, a palavra de Deus. Nós vamos fazer um pequeno ajuste das câmeras diante do âmbulo. Enquanto isso, você pode assentar-se para a gente poder assim rezar. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro de pé, com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo. Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou no meio de vós, por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós deste-lhe a morte, cravando-o na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou-o, livrando-o dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz David a seu respeito: o Senhor está sempre na minha presença, com ele a meu lado não vacilarei. Por isso, o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Destes-me a conhecer os caminhos da vida, alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas como era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não a abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que ele derramou, como vedes e ouvis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Digo ao Senhor, vós sois o meu Deus. Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, está nas vossas mãos o meu destino. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Bendigo o Senhor por me ter aconselhado, até de noite me inspira interiormente. O Senhor está sempre na minha presença, com ele a meu lado não vacilarei. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida.
Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso fiel conhecer a corrupção. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida, alegria plena em vossa presença, delícias eternas à vossa direita. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo de exílio neste mundo. Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver, herdada dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo. Cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestada dos últimos tempos por vossa causa. Por ele acreditais em Deus, que ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, ale, aleluia. Aleluia. Aleluia, ale, aleluia. Aleluia. Ale, aleluia. Ale, aleluia. Ale, aleluia. Aleluia. Ale, aleluia. Ale, aleluia. Ale, aleluia. Aleluia. Senhor Jesus, abri-nos as Escrituras, falai-nos e inflamai o nosso coração. Aleluia, ale, aleluia. Aleluia. Aleluia, ale, aleluia. Aleluia. Ale, Ale, aleluia. Ale, aleluia. Ale, aleluia. Aleluia. ale, Ale, aleluia. Ale, aleluia. Ale, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. 2 dos discípulos de Emaús iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles, pôs-se com eles a caminho, mas os olhos seus estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam entristecidos, e um deles, chamado Cleofas, respondeu: Tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou estes dias? E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem iria libertar Israel. Mas afinal, é já o terceiro dia depois que tudo isso aconteceu.
É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobreassaltaram, foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Mas a ele próprio não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia a respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para adiante. Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: fica conosco, Senhor, porque o dia já está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e entregou-lhe. Neste momento, abriram-se-lhe os olhos e reconheceram-no. Mas ele desapareceu de sua presença. Disseram então um para o outro: não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: na verdade o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram assentar-se. Prezada comunidade que nos acompanha, nós acabamos de ouvir a palavra de Deus. O texto é bastante claro. O que aconteceu com os discípulos que estavam a caminho do povoado de Imaús? Como eles, na sua tristeza, partilhavam com o outro a experiência dos últimos dias, tentando compreender a mensagem que as mulheres haviam transmitido, que anjos haviam aparecido e que anunciaram Jesus estar ressuscitado. Havia esperanças e parece que tudo foi por água abaixo. E Jesus lhes ajuda a acreditar. Jesus explica as Escrituras, partilha aquilo que sobre ele fora profetizado. E eles dizem que o coração lhes ardia, mas não conseguem reconhecer Jesus que está a falar com eles. E quando o reconhecem? Quando Jesus parte o pão. Partir o pão é uma expressão bíblica que significa celebrar a Eucaristia. Eles reconheceram Jesus quando Jesus parte o pão. E nós somos convidados a fazer essa mesma experiência. Agora é importante a gente ter presente o ensinamento de Jesus, que de uma forma muito especial é retomado a cada página do Evangelho, a necessidade da fé, de crer. Crer, ter fé. Não é um ato da inteligência compreender, é acolher com a fé aquilo que a inteligência não consegue absorver, que não se consegue explicar. Jesus quis permanecer
presente em nosso meio na Eucaristia. É ali que nós somos convidados a reconhecer a sua presença e reconhecer que a Eucaristia é o alimento que nos fortalece na fé e na observância e vivência do ensinamento de Jesus. É possível que a gente faça a experiência de duvidar, de se perguntar, mas pode Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, se esconder atrás de um pequeno pedaço de pão, a hóstia, que é trigo? Pode Deus se deixar fazer alimento? Pode. Jesus assim o quis e assim o fez. Tudo o que Jesus realizou como sinais, como milagres, o seu ensinamento, nos ajudam a acolher que é possível. Quem fez os cegos verem, os aleijados andarem, os surdos ouvirem, quem libertou a tantos de tantas enfermidades, ele pode, porque ele ressuscitou dos mortos. Pode. A gente acolher isso. Jesus pode. E ele o quer. E a gente é convidado. A gente espera que não precisemos aguardar muito tempo para que a comunidade possa estar toda aqui reunida aqui na igreja para celebrar a Eucaristia e a gente se deixar alimentar pelo corpo de Jesus. Quem tiver oportunidade, hoje das 3 às 5 horas da tarde, eu estarei aqui na igreja e dou a comunhão a quem o desejar após uma pequena oração. Se reza o Pai Nosso e o Cordeiro e o Padre da Comunhão e se encerra com um Glória ao Pai. Se você pode vir, receber este alimento que Jesus é. A partir do dia 9 de maio, a gente vai poder, um pequeno grupo, participar da missa. Nem todos poderão se fazer presente. Mas a gente buscar esse alimento que é a Eucaristia. E eles reconheceram Jesus ao partir do pão. Ali nós somos convidados a reconhecer a presença de Jesus, que nos sustenta, que nos fortalece na nossa fé. A primeira leitura nos recorda dos Atos dos Apóstolos, o primeiro discurso, a primeira pregação de Pedro. E São Pedro anuncia que aquele Jesus que foi morto, pregado na cruz, que foi sepultado, ele está vivo. Ele está vivo. Motivo de alegria para a comunidade. E na segunda leitura, a carta também de Pedro, Pedro recorda que nós fomos redimidos não por preço de ouro, prata, mas sim pelo sangue de Cristo. Crer, acolher, refletir sobre aquilo que sucedeu no passado. E Jesus continua por meio da Eucaristia se doando novamente a cada um de nós, de uma forma incruenta, através do pão e do vinho, seu corpo e sangue. Ele se doa a cada um de nós, assim como ele o fez quando foi pregado na cruz, dando a sua vida para nos perdoar os pecados. Quando a gente tem diante dos olhos essa realidade que parece que vai mudar a forma de a gente ver o mundo e ver as situações que envolvem a vida no mundo, nós somos desafiados. O que é necessário para a gente viver? O que é necessário para a gente ter alegria no coração? Tantas vezes a gente se envolve em muitas atividades e os padres, inclusive esse que vos fala, não está livre disso, de se ocupar com muitas atividades,
trabalhos, preocupações. E a nossa relação pessoal com Deus, aonde fica? Eu e Deus. Porque virá o momento em que o confronto é esse, eu e Deus. Não haverá ninguém ao lado. Eu e Deus. Eu vivo para Deus, a minha vida é um dom que veio dele, e como eu uso esse dom que Deus me deu. Recordando a parábola dos talentos, a um é dado 10, 5, 1. Como a gente usa? Nos vai ser pedido contas disso. O que a gente fez com o dom da vida. Que a gente possa usar para o bem, para a justiça, para o louvor de Deus. Era a pergunta que se fazia no antigo catecismo. Né? Quem somos nós? Por que fomos criados? Fomos criados para louvar a Deus. O sentido último, ou o sentido primeiro da nossa existência, é para o louvor de Deus que nós existimos. A nossa existência já é um louvor a Ele. Como Ele nos fez a tantos, um diferente do outro. Ninguém igual. Cada um com a sua individualidade. Que a gente possa viver para o louvor de Deus. E Santo Irineu de Leão, ele já dizia, a glória de Deus é a vida dos seres humanos. É a vida das pessoas. Que a gente possa trabalhar para que haja vida e vida em abundância. E é prudente a gente cuidar da vida dos outros, a gente respeitar as regras para que a gente não prejudique a ninguém. Todos sabemos que pessoas enfermas, pessoas idosas, são susceptíveis a contrair o vírus de uma forma mais fácil e eles podem vir a falecer, como há tantos já aconteceu. É uma forma de amor a gente respeitar e proteger. A gente não expor ninguém ao perigo. Se ele existe, o tanto quanto ele existe. Mas no nosso dia a dia temos muitas oportunidades de viver este amor ao irmão que glorifica a Deus. Com essas palavras, nós vamos encerrar a reflexão, lembrado de que a nossa vida deve ser um louvor a Deus. E vamos professar a nossa fé, rezando juntos o creio. Nós vamos rezar o creio mais longo, né? De forma que a gente possa dizer um pouquinho mais em que cremos e como vivemos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.
Irmãos e irmãs, oremos a Cristo ressuscitado, que caminha conosco sem o reconhecermos e sabe o que mais nos preocupa. E peçamos-lhe que ilumine o nosso espírito, nos mostre sem cessar o seu caminho e nos faça solidários de quem sofre, dizendo com fé: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pela Igreja, testemunha de Jesus ressuscitado, pelos catecúmenos que descobrem o Evangelho e pelos catequistas que os ensinam e acompanham, oremos ao Senhor. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que servem os mais pobres e infelizes, e pelos que acolhem toda a gente, sem exceção, oremos ao Senhor. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desistem como os discípulos de Emaús, e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, oremos ao Senhor. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos crentes que dizem a Jesus, fica conosco, pelos jovens que fazem dele o grande amigo e pelas crianças que o recebem na primeira comunhão, oremos ao Senhor. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, pelos doentes da nossa paróquia, por aqueles que já partiram deste mundo, oremos ao Senhor. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Apresentamos esses pedidos a Deus por meio das mãos maternais de Maria, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos cantar o canto da apresentação das ofertas. Se você em casa, é o momento de, junto com o canto, colocar toda a sua vida para que, assim como o pão e o vinho, também seja transformada pela graça de Deus.
E oremos para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, o Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa. Vós que lhes destes tão grande felicidade, fazei-a tomar parte na alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que o Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens e as mulheres por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós, no corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E reconheceram Jesus ao partir do pão. É Jesus que está sobre o altar, por isso nós afirmamos: eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação.
E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso arcebispo Raina e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém. No Pai Nosso nós pedimos que a gente tenha sempre o pão sobre a mesa, o pão sobre a mesa lá em casa, mas também o pão da Eucaristia, o próprio Jesus, como alimento para as nossas vidas, para as nossas almas. Rezemos, pois, com confiança. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Que a paz esteja contigo lá em casa também. Cantemos o Cordeiro.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Aleluia, Jesus.
Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo, e fazei chegar a gloriosa ressurreição da carne àqueles que renovastes com os sacramentos da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bom, esse horário dos avisos, os parabéns para os aniversariantes, a gente deixa para cantar quando vocês puderem vir à igreja. Como o padre já informou, aqueles que tiveram acesso pelos meios possíveis, a partir do dia 9, o vigário-geral permite que a gente volte a celebrar missa aqui na nossa igreja. Isso é um sábado e no domingo. Então, a partir dali, com um máximo de 50 pessoas. Haverá uma reunião do Conselho da Comunidade, o CPP, para a gente organizar o espaço aqui dentro da igreja, para que quem vier, quem puder vir, que ele possa observar o distanciamento. Isso vai ser cobrado, vai ser de alguma forma fiscalizado. E para que a igreja não seja fechada, porque quando não se cumpre a norma, uma punição é fechar a igreja, então 2 a 4 pessoas do conselho estarão sempre aqui cuidando para que a gente observe as normas, assim como de higienização ao chegar aqui na igreja, usar o desinfetante nas mãos e tudo mais. Então, haverá uma reunião do conselho para a gente organizar isso e a gente informa a comunidade na medida do possível. Será também, então, informada a forma de inscrição para participar da missa, visto que apenas 50 pessoas, juntamente com o padre, poderão estar dentro da igreja. Assim sendo, a gente tem que se distribuir. Então, quem puder, venha na missa no sábado e, se não, no domingo. E se houver muita demanda, a gente vê a possibilidade de uma outra missa, quem sabe ainda no domingo ou num outro dia, para facilitar a participação da comunidade. Porque a gente não sabe até quando essas regras vão perdurar. Assim sendo, então a gente se ajusta àquilo que nos foi passado. Então, no próximo final de semana ainda continuam essas regras, apenas a equipe de celebração aqui, e a partir do dia 9, sim, então 50 pessoas poderão estar dentro da igreja. Ok? Então, cada um veja lá quem puder vir para a gente participar e celebrar. Aos pais que perguntam sobre a catequese, por hora a gente ainda não decidiu fazer a catequese, tá? Temos que aguardar. A escola, parte da escola vai funcionar, mas nem todas as classes. E as crianças de nossa comunidade, parte delas tem idade em que não podem ir na escola também. Então, também não poderiam vir aqui aplicando-se o mesmo princípio. Tá? Quanto à primeira comunhão, a gente vê a possibilidade disso acontecer, só os pais vão ser consultados para tal. Por quê? Apenas 50 pessoas podem estar dentro da igreja. São 10 crianças da primeira comunhão, contando pai e mãe, 30, a questão da música e quem mais. E se quer vir o irmãozinho, tem mais irmãos, facilmente a gente chega ao número de 50, de forma que a comunidade não possa mais pessoas estarem presentes. É uma festa de primeira comunhão, né? Se os pais concordarem de fazer, é possível, observando essas regras. Então, eu peço que interajam com a catequista, né, a senhora Suzane, que hoje veio fazer a leitura para a gente, para que a gente possa ter um retorno do que fazer. Tá? Um pouco a gente se pauta pela maioria e vê como as coisas acontecem. Depois a gente informa quando. Em princípio, dentro da data prevista. Claro que as crianças precisam ter uma preparação intensiva, ao menos 2 vezes, para repassar os temas. Isso significa um sábado bastante intensivo de atividade aqui na igreja. A gente ainda vê se isso é possível, né? E a forma de fazer. São as condições. Obrigado pela sua presença. Você que lá em casa rezou conosco aqui, a equipe de música, o Manuel e o Gabriel, assim como a Suzana que veio fazer a leitura, e também o David que ajudou a gente no suporte técnico de ajustar a câmera aqui. Né? Obrigado.
Com a bênção de Deus, nós queremos viver mais uma vez, mais esta semana na graça de Deus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de nossa padroeira, Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte por amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte por amor, aleluia. Vencido a morte, o Senhor ficará padecente e feliz. Vamos peregrinar pela face do mundo, de seu final lá na casa do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte por amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte por amor.